Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maele do Baú da Pré-Escola e hoje eu venho responder uma pergunta de uma querida professora que me questionou sobre as rotinas. Como que a gente pode estar organizando e apresentando a rotina do dia, né? O que vai ser feito com as crianças naquele dia, numa turma de educação infantil. E a grande dúvida da professora é se a gente deve usar um registro visual ou só comunicar, né, para as crianças o que vai acontecer. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa ideia, né, do que é uma rotina, tá? A rotina, ela é reconhecida, né, como atos repetitivos, né, que vão acontecer ali todos os dias. Quando a gente fala em educação infantil, e vários autores já discutiram isso, inclusive uma autora muito renomada na educação infantil, Maria Carmen Barbosa, do cuidado que a gente tem que ter para não transformar essa rotina numa rotina alienada, né? Onde a criança ela acaba só repetindo aquilo que o adulto está ali comandando e não existe uma reflexão, não existe uma participação, né? Esse direito de participar, de se envolver nesse cotidiano não acontece por parte da criança. Então, aqui já fica um ponto para a gente pensar sobre essa ideia de rotina. Mas na escola, assim como no nosso dia a dia, tem coisas que acontecem, né, dentro de um determinado espaço de tempo. E aí isso deve acontecer com essa ideia de cotidiano. Com essa ideia, por exemplo, como acontece na nossa casa, né? Todos os dias nós acordamos, nós temos os nossos rituais, né? Escovar os dentes, né? Fazer a nossa higiene pessoal, tomar o nosso café da manhã, nos vestir. Mesmo a gente fazendo as mesmas coisas todos os dias, essas coisas acontecem de maneira diferente, porque elas fazem parte da nossa vida e elas compõem o nosso cotidiano. Na educação infantil, a gente também pode organizar esse cotidiano com as crianças, trabalhando essa questão de planejamento e de temporalidade. E aí fica como opção do professor trabalhar isso de forma visual ou verbal. Eu particularmente gosto do apoio visual, até porque algumas crianças precisam disso. Por exemplo, nos 2 últimos anos que eu estou em sala de aula, eu tive crianças na minha turma com autismo. E para elas, esse apoio visual é muito importante. E a organização dessa rotina também é muito importante para que a criança se organize ali no seu dia a dia. Então, com as minhas turmas, eu uso, né, o apoio visual. Então, são plaquinhas onde estão organizadas, coladas na parede, de coisas que acontecem todos os dias. Então, por exemplo, todos os dias as crianças brincam nos cantos, todos os dias as crianças lancham, todos os dias as crianças fazem higiene, todos os dias a gente vai na área externa, no parque, no bosque, todos os dias a gente faz roda de conversa. Então, lá nesse quadro, nesse apoio visual, tem essas ações que acontecem todos os dias. E aí, lá no início da manhã, no momento que a gente faz a nossa primeira assembleia de conversa para decidir algumas coisas, a gente conversa também sobre o que vai acontecer no dia. E aí a gente vai colocando, no meu caso, né, um grampinho nas coisas que fazem parte dessa rotina e que vão acontecer naquele dia. Então, a criança participa também desse planejamento. Às vezes a gente decide ali no grupo, né, em que momentos que a gente vai fazer tal coisa ou tal coisa, vamos fazer primeiro isso, depois aquilo. Então, esse planejamento é compartilhado com as crianças e elas participam da organização desse dia, né, do que vai acontecer com elas ali na escola. Então, eu vejo, né, dessa forma, eu
escolhi essa forma porque eu vi que foi uma maneira assim de envolver as crianças nesse direito de participar, nesse direito de opinar e também nessa questão do planejamento, né, da organização desse cotidiano. Afinal de contas, elas são as grandes protagonistas aí dessa vida, né, que tem que ser bem vivida lá na educação infantil. E aí, para fechar essa conversa, eu trago aqui um trechinho do livro Educar na Curiosidade, que inclusive teve um curso, né, no baú da pré-escola sobre esse livro. E aí aqui tem um capítulo falando sobre essa ideia de rotina, né? Como a gente pode humanizar essa rotina, tá? Para que ela, né, não seja... ela não aconteça de forma mecânica na vida das crianças, tá? E aí ele traz essa ideia do rito e cita o Pequeno Príncipe, né? Lá quando ele diz assim, o que é um rito, né? O Pequeno Príncipe pergunta à raposa e ela responde, é o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Então, todos os dias as mesmas coisas acontecem na escola, mas de maneiras diferentes, né? E essa beleza do novo dia, essa beleza do presente, do viver esse presente com as crianças, que a gente pode estar incorporando no nosso cotidiano, né? Fazendo com que isso tenha sentido, né? E que a criança se identifique com essa rotina, que ela participe, né? E que ela tenha aí uma voz ativa na organização desse cotidiano. Então, essa é a minha dica de hoje. Um beijo, um abraço e até a próxima.